Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O nosso tema deste mês é reencarnação e a lei de causa e efeito. Usualmente, dentro da doutrina espírita, esse tema, na maioria das vezes, é tratado de forma separada. Reencarnação, ou seja, trazermos explicações sobre as inúmeras vidas pelas quais já tivemos, e, por outro lado, muitas vezes é tratado apenas a questão da lei de causa e efeito, ou seja, o reflexo no tempo de atos, pensamentos feitos por nós em vidas passadas e mesmo nesta. O que nós queremos é fazer uma junção entre as duas coisas. Por quê? Porque, na realidade, eu não posso e não consigo, às vezes, entender esta lei de causa e efeito, principalmente quando ela traz sofrimentos, dores, desencontros, afastamentos, desencarnes, enfermidades, se eu não interligar com reencarnação. Na tela de vocês tem duas frases, uma da Joana de Ângeles e outra do nosso amigo Emmanuel. A da Joana diz que a lei de causa e efeito é uma lei da natureza, ou seja, ela se aplica a qualquer tempo, no ontem, no hoje e no amanhã. E o nosso amigo Emmanuel nos diz que a reencarnação é lei universal, ou seja, se aplica para mim, para um chinês, para um americano, para um branco, para um preto, para quem mora na favela, no palácio, a qualquer um de nós. Então, a lei de causa e efeito é algo atemporal, ou seja, se aplica sempre. É uma lei da natureza, ela está aí. E a reencarnação é algo que se aplica a todos nós. Usualmente, certo? Traria-se mais esclarecimentos de outros mentores, Bezerra, Eurípides, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, sobre reencarnação e lei de causa e efeito. Não é essa a ideia hoje. A ideia é trazer um depoimento de alguém, de um espírito, que sofreu a ação da lei de causa e efeito em função das suas vidas passadas. E ele só vem, muitas vezes, a compreender essa situação que ele passou na encarnação dele, depois de estar desencarnado. Quando, na espiritualidade, ele tem uma visão mais ampla das vidas anteriores dele e vem, muitas vezes, compreender o porquê daquilo que ele passava ou sentia na matéria. Essa é a ideia. Então, nós vamos trazer para vocês um exemplo. Temos vários, né? E inúmeros outros, mas um que é interessante. Por quê? Porque é um depoimento de um espírita que conviveu longo tempo com o Chico. E isso é importante no depoimento dele, como vocês vão ver. O depoimento é do nosso amigo Camilo Chaves. O nosso amigo Camilo Chaves teve, na última encarnação, ele desencarnou na década de 50. Ele foi, durante 10 anos, presidente da União Espírita Mineira. Ele era uma figura proeminente no estado de Minas Gerais, aonde reencarnou, certo? Foi deputado, senador, professor, advogado, certo?
teve uma participação enorme na história de Minas Gerais e dentro da doutrina espírita. É, dirigia vários centros, várias instituições espíritas. E conviveu, Paulo, com o Chico durante esses 10 anos, em que ele foi presidente da União Espírita Mineira. Quando ele estava próximo a desencarnar, 1955, ele, alguns meses antes, ele leva para o Chico os originais de um livro. O livro é esse que está na tela de vocês, chama-se Semíramis. Semíramis foi uma rainha, certo, da Babilônia. 3.000 anos atrás. Observem o tempo. Lei de causa e efeito é algo atemporal. E reencarnação não é de ontem, muitas vezes o reflexo, mas é de muitos ontem. O livro reflete a vida e descreve a vida desta rainha, há 3.000 anos atrás. É um livro excelente, aconselho que leiam. E nós vamos destacar aqui é um minúscula parte do que está no livro e que ele só vem entender depois. Mas muito bem. Ele chega com o Chico, com os originais, e diz: Chico, você poderia ler e ver e me dar um retorno se eu posso publicar o livro. E ele complementa: o livro não é psicografia, não é mediúnico, é intuitivo. Né? Em função das minhas intuições, certo? Eu escrevi o livro, mas gostaria de ter, certo, uma consideração da espiritualidade no sentido de que ela pode ser efetivamente publicado o livro. O Chico recebe o livro. Passa-se algumas semanas, ele volta a falar de novo com o Camilo e diz: Camilo, você pode publicar o livro, retrata efetivamente aquilo que aconteceu com a nossa amiga Semíramis. Muito bem. Ele pega os originais, leva para a editora prossegue com o trabalho, o livro é publicado e dias depois ele vem a desencarnar. Praticamente, certo? Era a última a tarefa, a atividade que ele tinha a desenvolver na matéria era a publicação deste livro, Camilo Semíramis. Passa-se alguns meses, né? Ele visita o Chico. Visita o Chico de duas formas. Uma, o Chico naquela época, além da atividade pública, aquela de receber mensagem de parentes, ele participava, o Chico, de um grupo chamado Meimei, que era um grupo espírita ligado ao centro em que ele trabalhava, Tites Obsessão. E ao final de cada reunião, ou vinha um espírito que tinha sofrido um tratamento espiritual para dizer o porquê, a razão daquilo que ele estava passando, ou um mentor trazendo uma explicação do trabalho, ou uma mensagem. E o nosso amigo Camilo Chaves lá apareceu. E, após o trabalho, o Chico tem a oportunidade de perguntar: e aí, como é que você está? Está bem? Aí ele vira-se para o Chico e diz: Chico, eu estou melhorando. Ainda, vejam a palavra, ainda sinto um certo desconsolo, tristeza, vez ou outra. E aí é necessário uma explicação. Durante esses 10 anos que teve uma convivência mais de próxima com o Chico, e mesmo antes,
o Camilo Chaves sentia periodicamente, certo? Digamos assim, surtos de tristeza, de melancolia, certo? Naquela época, certo? Era entrar na fossa. Hoje, entrar em ciclos de depressão. Ele entrava nesse ambiente, nesse ambiente, nesse sentimento, e saía, e melhorava. Passava-se um tempo e novamente. E assim sucessivamente, durante muito tempo. O Chico observava que isso ocorria com o nosso amigo Camilo Chaves, mas não falava não. Provavelmente via espiritualmente o que estava acontecendo. Aí, nesse encontro com o Chico, o Camilo diz: Você se lembra daqueles momentos, aqueles instantes, aquelas fases em que eu tinha de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos? Pois então, está ligado à história do livro que eu dei para você. Por quê? Porque o livro retrata a história da rainha. E exatamente como está no livro, é o que ocorreu há 3.000 anos atrás. O problema é que eu era o comandante em chefe dos exércitos da rainha, dos exércitos da Babilônia, que atualmente fica naquela região, certo, da Turquia, do Iraque, certo? Aquela região onde, certo, é, é, aconteceu os fatos que nós estamos narrando. E ele dizia o seguinte: nós tínhamos, como exército, certo, uma estratégia. Todas as vezes em que nós derrotávamos o exército oponente, e isso nós fizemos várias vezes, nós tínhamos como estratégia, após a vitória, libertar todos os soldados. Mas nós prendíamos todos os oficiais do exército. Mas fazíamos mais. Além de prender, nós cegávamos todos eles. Por quê? Porque soldado cego é soldado morto. Ou seja, a estratégia era: eu não tiro a vida dos oficiais, mas impossibilito que eles sejam meus inimigos no futuro, porque estão cegos. E ele complementa: o problema é que, passado 3.000 anos, algumas dezenas desses oficiais ainda não me perdoaram. E todas as vezes que eles, na espiritualidade, pensavam com ressentimento, com mágoa, com ódio em relação a mim, eu sentia a vibração na matéria e entrava num processo de melancolia, tristeza, depressão. Eu só não ficava ou piorava porque eu tinha o trabalho dentro da doutrina, que me aliviava e me reerguia interiormente. Vejam bem, lei de causa e efeito e reencarnação. O nosso amigo Camilo Chaves só veio entender aquilo que ele passava, que era um resgate. A obsessão é um resgate, é uma provação, que tem várias consequências. Às vezes traz enfermidades, outras vezes traz lágrimas, outros como brigas, certo? Assassinatos, mortes, e outras vezes traz esses processos íntimos, digamos assim, de sofrimento íntimo, que é a depressão. E que ele só vem entender que isso ocorreu em função de algo que ele viveu há 3.000 anos atrás. Uma vida que ele viveu há 3.000 anos atrás, pela lei de causa e efeito, refletia no presente. Talvez alguns de vocês estejam curiosos de saber, e aí? O que fazer? Foi exatamente a pergunta que o nosso amigo Chico fez para o Camilo. E aí?
Ele vira-se para o Chico e diz: olha, eu vim acompanhado do Bezerra nessa visita a você, visita ao grupo MEI-MEI, certo? Vim dar o meu relato, o meu depoimento, e também, na realidade, certo? Estou seguindo uma orientação do Bezerra exatamente de como resolver esse problema. A sugestão, a recomendação dele é eu procurar todos os meus amigos, inclusive você, né, que estejam reencarnados, pedindo que, na medida do possível, eles possam, através da reencarnação, receber esses espíritos que ainda estão me odiando. Ou seja, a diretriz do Bezerra da espiritualidade era a reencarnação. Porque através da reencarnação, a vida que ele tinha tirado desses espíritos lá 3.000 anos atrás seria, de alguma forma, reposta. E aí iria acabar aquelas vibrações direcionadas a ele. E ele diz: é isso que eu estou fazendo. Estou visitando você, outros amigos aqui, em Minas, no Brasil inteiro que eu conheço, certo? Intercedendo para que eles possam reencarnar e, portanto, obter a minha libertação. Então, vejam bem, é um exemplo real de um espírita, certo? E está registrado no livro de alguma situação em que eu só venho compreender a lei de causa e efeito, o reflexo dela, na minha vida, se eu entender a reencarnação. E, em particular, direcionada, trazida por um espírita. Certa vez, nós assistimos uma palestra do Divaldo Franco, não presencial, mas essas palestras que estavam em DVD, né? Não era a época ainda da palestra ao vivo, certo? Pela YouTube, né? E, mais ou menos no final da palestra, ele falou uma frase que, à época, eu achei, ele está exagerando. Está exagerando. Ele tinha, na palestra, certo? Descrito a vida de um jovem, que está num livro chamado Sublime Expiação, leproso, a vida do rapaz. E ele termina, mais ou menos, a palestra dizendo: a gente não tem direito de reclamar contra nada, contra coisa nenhuma. Tudo o que nos chega é além do que a gente merece. Tudo aquilo que nos chega de bom, certo? É além. Por quê? Porque muitas vezes o que nós fizemos, centenas de vezes, dezenas de vezes, em relação a outra, é muito maior do que a gente imagina. Eu achei que ele estava exagerando. Muito posteriormente, eu vim, na realidade, descobrir, certo? No próprio livro, porque depois fui ler o livro, certo? E era do nosso amigo Jesus Gonçalves, que foi um espírita também, paulista, não mineiro, certo? Desencarnou com 40 anos, leproso. Ele, nesse livro, diz exatamente, na verdade, o Divaldo estava refletindo o pensamento do mentor. Ele diz: quem serve a Jesus redimindo-se não tem o direito de reclamar contra nada, contra coisa alguma. O que lhe chega é além do que merece. E era exatamente a situação do Divaldo, do Camilo e de muitos outros como nós, em que muitas vezes, em função do trabalho, da ação dentro da doutrina espírita, muitas vezes, no caso específico do Camilo, ele estava resgatando, através do trabalho dele, algo que ele tinha plantado
3.000 anos atrás. E exatamente em função da atividade dele dentro da doutrina espírita, ele conseguia se soerguer, amenizar aquele processo, que era um processo de obsessão à distância, privação. Chegava a ele e ele melhorava. Mas é mais do que isso. Por que é que, certo? O nosso amigo Camilo Chaves, ele não chegava a pirar, a surtar, certo? Ou a enfermar totalmente em função de um processo obsessivo que não era de uma pessoa, era de dezenas de espíritos. Quem não explica isso é o nosso amigo Emmanuel, em que ele diz: toda vez que a justiça divina nos procura, e se, através da lei de causa e efeito, e nesse momento em que a lei de causa e efeito nos procura, ou seja, o reflexo chega a nós, se nesse instante você estiver em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Entenderam o que ele quer dizer? Todas as vezes que, em função da lei de causa e efeito, aquele reflexo que chegue no presente, que deveria levar você ao chão, ao sofrimento, às lágrimas, encontra você numa situação em que você está trabalhando para você e para o próximo, o reflexo é suspenso. E se mesmo que não possa vir a ser suspenso, ele é amenizado enormemente pela intercessão daqueles às quais você já veio e está ajudando aqueles que estejam ao seu redor. Isso é muito importante, porque é exatamente isso que aconteceu com o Camilo. Em função do trabalho, da ação dele, o reflexo foi amenizado enormemente. Isso acontece com ele, acontece conosco, acontece com qualquer um de nós. Daí é que a gente vem entender e por que a espiritualidade nos diz que tem que trabalhar, se esforçar, que estudar, que aprender, que realizar, que agir. Por quê? Porque é o instrumento de exatamente amenizar ou suprimir o reflexo, seja ele qual for, do passado. E é exatamente por isso que o nosso amigo Divaldo diz: através desse modo, as dívidas que eu tenha, você pode resgatar pelo bem que realize, e não pelas lágrimas que ver. As dívidas que eu tenho, você pode resgatar, não pelas lágrimas que você viver, mas pelo algo de positivo que você realize. E para finalizar, uma frase do nosso amigo Emmanuel que sintetiza o que nós queríamos dizer. Não nos esqueçamos que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da justiça divina e que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Como diz o nosso amigo Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Foi isso que o Camilo fez, que o Divaldo está fazendo, e muitos outros. Eles não podem voltar a 3.000 anos atrás
para fazer um novo começo, para deixar de cegar, se destruir, mas podem estar fazendo um novo fim. E fizeram o Camilo um novo fim, ou seja, uma nova caminhada, um novo trabalho. Resgatar, não necessariamente pelas lágrimas, mas pelo positivo que venham a fazer. E para finalizar, uma poesia que é do Gerson Gonçalves. Ele diz: a lei, que lei? A lei da reencarnação é uma lei que nunca erra. Lei bendita. Cada ser retorna à Terra na lição que necessita. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.